Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Quarta-feira, 2 de outubro, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Vamos para mais essa quarta-feira. Vamos nós, já de outubro. E nesta edição, Senado aprova reforma da Previdência em primeiro turno. E Davi Alcolumbre quer votar o segundo até dia 10. STF deve concluir o julgamento da tese que pode anular sentenças da Lava Jato. E Lava Jato prende suspeitos de esquema de extorsão na Receita Federal do Rio de Janeiro. Desbloqueio de recursos do MEC beneficiará duas instituições de ensino na RM Vale. INPE e ITA ficam de fora. Proposta de empréstimo milionário é aprovada por unanimidade na Câmara de Caraguatatuba. E tem vagas de emprego e estágio na região. Rápido intervalo e a gente já volta. E claro, lembrando que a gente quer a sua participação aí, pela linha de tempo do Facebook. É rapidinho, a gente já volta. E hoje abrimos a edição com ela, não é? A reforma da Previdência. O Senado aprovou em primeiro turno, na noite de ontem, o texto base da reforma da Previdência por 56 votos a 19. O trabalho se estendeu até a meia-noite, quando os senadores decidiram suspender a sessão e votar os destaques pendentes em sessão extraordinária convocada para as 11 horas de hoje. Após a análise de todos os destaques, a votação em primeiro turno fica concluída. Os senadores defensores da reforma são contra a aprovação de destaques, pois assim o texto teria que voltar à Câmara dos Deputados. Um destaque de supressão foi aprovado ontem, retirando do texto um trecho sobre abono salarial. Assim, permanece a lei vigente. Atualmente, o abono é pago para quem recebe até 2 salários mínimos. Esse destaque supressivo não faz com que o texto retorne à Câmara. Após a análise dos destaques, a proposta terá de passar por um segundo turno de votação, previsto para a próxima semana. Assim como na votação desta terça, a alteração na Constituição precisará de pelo menos 49 votos favoráveis para ser aprovada em segundo turno. A segunda etapa, contudo, pode ser atrasada, porque alguns senadores argumentam que há um acordo não cumprido e cobram do governo federal contrapartidas. A aprovação desse destaque está sendo considerada uma importante perda do governo no Senado. Após a aprovação do destaque sobre o abono salarial, o secretário de Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, disse que a mudança no texto não é boa para o país, mas que a decisão do Congresso precisa ser respeitada. O destaque do abono salarial gera uma redução de economia de até 76 bilhões de reais em 10 anos. Com isso, a previsão de economia, que era de 876 bilhões, passa para 800 bilhões de reais. Após o encerramento da sessão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o governo precisava ter acompanhado atentamente a votação do destaque. Glauco, muitas considerações sobre essa reforma da Previdência. O governo já estava falando muito em reforma tributária, achando que a Previdência já estava acabada
Pelo visto não, né? Apenas alguns detalhes interessantes. Você sabia, Glauco, que se for aprovada essa PEC da Previdência do jeito que está, ela é a maior alteração na nossa Constituição desde 88, desde que ela foi criada. São mais de 10 mil palavras, ou seja, é um texto muito grande, um texto muito importante. E o que são essas contrapartidas aí que os senadores estão querendo? Eles amarraram junto com o governo federal algumas propostas para fazer esse acordo, para que não tivesse uma contrapartida contrária, né? E dentre essas contrapartidas estão o leilão do petróleo da Petrobras. Olha só que interessante. Dinheiro, né? Dinheiro, né? dinheiro. E o que eles barraram ontem? Eles barraram a parte do abono salarial. O que seria esse abono salarial? Na proposta, o abono salarial seria apenas para as pessoas consideradas de renda baixa, que ganham até R$ 1.364. Com essa retirada do destaque, o abono fica do jeito que é hoje, para pessoas que ganham até 2 salários mínimos, cerca de R$ 1.900. E por que é uma grande perda para o governo federal a retirada desse ponto? Quando o governo federal entregou a proposta, a economia gerada em 10 anos era de cerca de R$ 1 trilhão. R$ 1 trilhão. Ela saiu da Câmara com 930 bilhões de reais. Ela foi para o Senado com 876 bilhões. E agora ela já tramita com cerca de 800 bilhões de reais. Ou seja, a cada fase o governo vai mostrando que está perdendo mais dinheiro tanto na Câmara quanto no Senado dessa economia esperada, né? Vamos ver agora nesse segundo turno, ainda não acabou o primeiro turno, tem destaques a serem votados e vamos ver se mais destaques serão aprovados, porque o grande medo dos senadores é que um destaque que não seja supressivo, um destaque importante seja aprovado e assim ela volte para a Câmara dos Deputados. Não tem dúvida. Eu quero fazer um adendo com relação a isso aí, que eu creio ser de extrema pertinência. Aqui não sei se você concorda comigo, Douglas. O que nós vimos ontem foi exatamente essa votação, uma necessidade premente do nosso país em aprovar essa reforma. Eu estava vendo os jornais de ontem, eu vi uma citação da Natuza Neri, do Jornal Globo, que eu achei absolutamente pertinente no que diz respeito a uma divisão entre o que acontece. O que nós estamos tratando é de uma agenda de Estado. A reforma da Previdência é absolutamente importante para a sobrevivência do Estado brasileiro. Quando, em função do dinheiro agora dos estados, a parada pelos destaques do dinheiro vindo aí do fundo da Petrobras, houve por parte do Senado uma tramitação de jogo de força aí para quê? Para que o governo possa liberar mais dinheiro para os estados, para, claro, senadores e deputados poderem cumprir a função institucional que eles têm, que é mandar dinheiro para os estados deles. Mas existe aí uma necessidade muito voltada a uma palavra importante: responsabilidade. Uma agenda de Estado tem que ser tratada como uma agenda de Estado e não como um assunto de barganha para senadores poderem pôr a mão nesse dinheiro e, claro, obviamente, mandar para os seus estados. Então, eu acho uma consideração muito pertinente que há de se ter muita responsabilidade do Senado nessa hora e parar-se até com um pouco de picuinha de que o governo vai ganhar, o governo vai perder, o senador vai ganhar, o senador vai perder. Tem que se ter essa consciência de agenda de Estado. E, Glauco, é importante a gente frisar o que falou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? Ele falou que foi uma derrota do governo. Exatamente. Ou seja, ele está jogando a culpa para a falta de articulação do governo. Bom, se é isso que ele está falando, o Senado já está dando quais são suas prioridades, né? Não tem a menor dúvida. Mas, mais uma vez, esta responsabilidade cabe a nós, eleitores e cidadãos, cobrarmos dos senadores. A reforma da Previdência, não vamos nos iludir, é vital para a condição de sobrevivência do nosso país. É muito importante isso. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pretende concluir a votação da reforma da Previdência em segundo turno até o dia 10. No entanto,
diversos parlamentares pretendem, como nós já estamos aqui, adiar a votação para o dia 15, caso a distribuição dos 30% do dinheiro da cessão onerosa por estados e municípios não esteja definida. Alcolumbre disse que se reunirá com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para definir a edição de uma medida provisória com os critérios de distribuição da cessão onerosa. É o que nós acabamos de discutir aqui, né? Exatamente. Que se tenha muita responsabilidade. E o Supremo Tribunal Federal deve concluir hoje o julgamento da tese que pode anular sentenças da Operação Lava Jato e de outros processos criminais do país. O tribunal já tem 6 votos a favor e 3 contrários à tese de que réus delatados devem apresentar as alegações finais depois dos réus delatores. Ainda faltam os votos do presidente do STF, Dias Toffoli, e do ministro Marco Aurélio Mello. O caso em julgamento é do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, que pediu a anulação de sua sentença na Lava Jato. A defesa alegou que a apresentação simultânea nas alegações não permite ao delatado ter conhecimento prévio das acusações para poder se defender. Segundo a força-tarefa da Lava Jato, poderão ser anuladas 32 sentenças que envolvem 143 condenados. É o que o novo PGR, né, novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse. É muito complicado a gente estar andando para trás, né? Exatamente. E é literalmente isso, né? Exatamente, porque como a gente já comentou aqui ontem, o STF tem cerca é um número aproximado, né, de 30 mil casos que estão esperando para o seu julgamento e eles estão aí revendo sentenças que já estavam consumadas, né? Muito, muito complicado. Muito complicado, muito sério isso daí. E falando em Lava Jato, um auditor da Receita Federal do Rio de Janeiro, suspeito de chefiar um esquema de extorsão contra investigados da Força Tarefa e outros 2 funcionários, foram presos na manhã de hoje. As prisões são resultado da nova fase da Lava Jato, baseada em delações de Leles Teixeira, ex-presidente da Federação das Empresas de Transporte do Rio de Janeiro. A Lava Jato utilizou escutas autorizadas pela Justiça e ações controladas para localizar os suspeitos. A Polícia Federal ainda tenta prender outras 11 pessoas. Nossa, quando a gente pensa que está acabando, começa tudo de novo, né? Exatamente. Pois é, vamos. É sempre importante frisar a importância da Lava Jato, né? Ontem a gente estava falando aqui sobre os números da Lava Jato, que somente de delatores a Lava Jato já devolveu aos cofres públicos mais de 1,8 bilhão de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Dinheiro que poderia ser usado para muitas coisas no nosso país, né? Nossa, nem me fale. O simples fato que foi, não tem média palavra, foi roubado. Isso foi roubado e a polícia tem que agir para que seja ressarcido ao erário o que esses ladrões levaram. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos com mais notícias. Voltamos com abre aspas nesta quarta-feira, 2 de outubro. E claro, já temos aí uma participação também, né? Exatamente. Temos aqui o Rafael Douglas dando sua opinião e muito obrigado, Rafael. E o nosso grande amigo Luiz Rosa que manda bom dia pro Glauco. Pro Glauco não, para todos nós. Muito bom dia a você também, a todos vocês que nos veem aí, que não falaram bom dia, mas que estão nos vendo escondidinhos aí. Muito obrigado. A sua audiência, é claro, sempre muito importante para a gente. E recursos do descontingenciamento do MEC para a RM Vale. Assunto, claro, para o editor de economia do Jornal Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas do Jornal Abre Aspas. Desbloqueio do MEC atende Vale.
2 instituições de ensino com unidades no Vale do Paraíba serão contempladas com parte do recurso de 1 bilhão e 150 milhões descontingenciado pelo MEC, o Ministério da Educação, que por hora deixou de fora o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2 das melhores instituições de ensino e pesquisa do país. Do total de 1 bilhão e 990 milhões de reais que serão gastos pelo MEC, 58%, segundo o Ministério, vão para universidades e institutos federais. O valor cobrirá despesas de custeio como água, energia elétrica, aquisição de materiais de consumo e outras prestações de serviço. O MEC havia sido a pasta mais afetada no governo federal, com bloqueios de verba da ordem de 5 bilhões e 800 milhões de reais. O MEC informou que no estado de São Paulo serão beneficiadas 4 instituições, 2 delas com unidades na região. A Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, que tem um campus em São José dos Campos, e o IFE, o Instituto Federal de São Paulo, que tem unidades em 4 cidades da região, entre elas São José dos Campos, Campos do Jordão, Caraguatatuba e Jacareí. A Unifesp vai receber um valor total de 11 milhões e 800 mil reais. Isso é a entidade toda. O valor específico para cada unidade não foi revelado. E o IFE vai receber uma verba total de 16 milhões e 900 mil reais. É isso. Um grande abraço, Xandu Alves, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Xandu Alves. Um grande abraço a você, a todos aí da redação do jornal O Vale. E eu lembro você também aqui que você confere, claro, essa matéria na íntegra na edição do jornal O Vale de hoje. Você tem um dado aí também, né? Exatamente, um dado aqui da matéria do Xandu muito legal, que aqui no Vale nós somos conhecidos, né, por ser um grande foco da indústria, da tecnologia e também de estudos, né, de pesquisas. Cerca de 1.050 bolsistas do CNPq do Vale poderão ser beneficiados. Número muito expressivo, né? Mais de 1.000 pessoas, né? Não tem dúvida, inclusive numa média nacional, a nossa região é absolutamente importante nesse sentido aí. Quero mandar um abraço aqui, né, Douglas? Exatamente. Ao doutor Sebastião Domingues, que está fazendo falta em nossa bancada aqui, em função de um outro compromisso. Infelizmente, ele não pôde participar com a gente nesta quarta-feira, mas já está convocado e esperamos que possa estar conosco aqui na próxima quarta-feira. Um grande abraço, doutor Sebastião. E olha, gente, tem vagas de emprego e estágio na região. A Prefeitura de Taubaté abre hoje inscrições para concursos públicos destinados ao preenchimento de vagas para 7 cargos, entre eles atendente de consultório dentário, técnico de enfermagem, auditor, dentista, ESF e médico necropsista. As inscrições vão até o dia 17 de novembro e a taxa de inscrição é de R$ 15,65. Em Ilhabela, a Prefeitura Municipal abriu inscrições do processo seletivo para a contratação por tempo determinado para a guarda-vidas municipal no arquipélago. O processo seletivo será realizado por meio da avaliação na modalidade de prova prática e as inscrições irão até o dia 18 de outubro no posto de bombeiro de Ilhabela, na Avenida Professor Malaquias de Oliveira Freitas, número 284, no bairro Barra Velha, das 8 às 18 horas. São só 12 vagas disponíveis, tá? Em São José dos Campos, a multinacional Bayer Monsanto abriu 16 vagas para o processo seletivo do programa Estágio 2020. As inscrições vão até o dia 22 de outubro. Elas podem ser feitas pelo site venhatransformar.com.br. Repetindo, venhatransformartudojunto.com.br. E mais informações sobre essas vagas na região, você confere, claro, aqui no portal da SP Rio. Tá bom? A gente já tem aqui a participação da Ana Souza, que está perguntando quem está comentando. Sou eu, Ana Souza. Bom dia para você. Eu queria frisar a importância dessas vagas. Na semana passada a gente esteve entrevistando aqui no programa SP Rio Mais Entrevista e o Vale Entrevista, o secretário de Governo e Relações Institucionais de Taubaté, Eduardo Cursino. As vagas de Taubaté são vagas aí
de remanescentes da prefeitura. Aquelas vagas que a prefeitura vai perdendo funcionário, um outro funcionário sai. Então é um concurso público muito importante. As vagas de Ilhabela são temporárias. Fim de ano a gente sabe que todo mundo acaba descendo para o litoral norte, né? E essas vagas de guarda-vidas são temporárias. E a Monsanto Bayer é uma importante empresa aqui de São José dos Campos, né, que está abrindo vaga de estágio. O pessoal da faculdade aí fica esperto. Fique esperto, lembrando mais uma vez que todos os detalhes você pode entrar aqui no portal da SP Rio Mais e conferir todos os detalhes, tá bom? E a Justiça determinou que a Câmara de Caraguatatuba retire pela terceira vez da pauta a votação de um projeto que autoriza a Prefeitura a fazer um empréstimo de 152 milhões de reais. O projeto, que é alvo de um impasse entre a presidência e um grupo de oposição há pelo menos um mês, foi colocado para votação de novo depois de uma decisão jurídica da última sexta-feira. Nela, a Justiça considerou que informações consideradas ausentes no projeto inicial foram esclarecidas por comissões do Legislativo. Ontem à noite, os vereadores mantiveram a sessão onde discutiram por 4 horas e, após avaliarem que os apontamentos da Justiça estavam sanados, votaram e aprovaram o projeto. A proposta do empréstimo foi aprovada por unanimidade pelos 10 vereadores presentes na sessão. 5 parlamentares não participaram. E, Glauco, é muito interessante a gente citar aí que 5 parlamentares não participaram. Um empréstimo aí desse valor tão alto, que é de suma importância para uma cidade como Caraguatatuba, tem que ter a presença em peso da Câmara, né? Mesmo que você registre ali o seu voto contrário, o importante é você participar. Eu queria agradecer a sugestão da Ana Souza, muito obrigado, Ana Souza. Estamos sempre atentos para sugestões, críticas, sempre ouvindo vocês. Obrigado, Ana, obrigado pela sua sugestão. Eu faço aí um parênteses aí. Independente do volume, do vultuoso volume de dinheiro, no caso da Câmara de Caraguatatuba, que faltaram 5, não é só para aprovação de grandes projetos, não. É obrigação dos vereadores estarem presentes, sim, em todas as sessões. Uma pergunta, Glauco. Se você falta no seu emprego, o que acontece com você? Então, o que acontece conosco? Seremos mandados embora por justa causa. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Então, vamos, cada um, cumprir o que lhe é datado, dito. O Comob Conselho de Mobilidade Urbana de Jacareí pode ter novas mudanças. O prefeito Isaías Santana propôs que o conselho se torne deliberativo. Antes era constituído pelo governo como órgão de caráter consultivo, sem poder para tomar decisões. A proposta já havia sido apresentada na Defensoria Pública, que apontou erro técnico na construção do texto. O projeto foi apresentado ao Legislativo no último mês e aguarda o parecer das comissões para ser levado ao plenário. Outra consideração sobre Jacareí, Glauco, nós já tivemos em 2019 2 eleições do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, 2 suspensas. Então é muito interessante citar isso, porque ou a Prefeitura está falhando na eleição, ou o Ministério Público está muito incisivo, está muito atento aí a essa eleição do Comob de Jacareí, né? Porque é muito interessante a gente ter 2 suspensões já em 2019. Complicado, né? Complicado. Pois é. E olha, incêndio em área de mata dentro da Revap, em São José dos Campos, mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite de ontem. Conforme matéria do G1, os bombeiros atuaram até por volta das 0 horas, à meia-noite, para apagar o fogo. Não há vítimas. Segundo os bombeiros, o fogo estava sob controle desde as 20h45, mas o trabalho seguiu para a extinção total das chamas. A Defesa Civil e a Brigada da Refinaria foram acionadas. A Petrobras informou que o fogo não tem relação com o ocorrido no domingo. Um jovem de 22 anos morreu ao ser atropelado por um caminhão em Lorena na tarde de ontem. O acidente aconteceu na Avenida Coronel Marciano, no bairro Santo Antônio. A vítima andava de skate quando foi atingida pelo caminhão.
O resgate do SAMU chegou ao local, porém, em função dos graves ferimentos, o jovem não resistiu. A ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia de Polícia Civil. É muito importante a gente frisar que aqui no Vale do Paraíba acidentes de trânsito matam mais que homicídios, né? Muito importante essas campanhas que as prefeituras fazem de conscientização no trânsito, de gentileza, para que casos como esse não aconteçam. A gente não sabe de quem é a culpa do acidente, mas é mais um número no trânsito aqui da região, né? Não tem dúvida. E, claro, a gente reitera também a imensa necessidade de se imaginar o trânsito como uma atitude social. A gente vê, não estou também responsabilizando ninguém, mas há de se ter responsabilidade. Quem anda de skate na rua, quem está atravessando a rua, o motorista, todos juntos precisam. Não é simplesmente, aspas, não vai aqui nenhuma censura, porque está na moda que eu automaticamente tenho mais direito que o outro. Não, as leis de trânsito precisam ser respeitadas, né? Exatamente. Não tenha dúvida. E vou fazer mais um comentário aqui, ler mais uma interação da gente aqui. O Luiz Rosa está mandando: o SP Rio Mais e o Vale é sempre muito bom interagir com vocês todos. Nós que agradecemos aí sua participação, Luiz Rosa. É muito bom ter esse carinho, essa proximidade com o nosso público. Obrigado. Não tem a menor dúvida. E, claro, aumenta só e muito a nossa responsabilidade. Muito obrigado à participação de todos vocês. E olha só, o projeto CAU, que é C-A-U, tá? CAU, nas cidades, quer integrar arquitetos e urbanistas, meio político e a sociedade na valorização da profissão e entender quais os campos de atuação dos profissionais. O evento, que termina hoje, contou com muitas palestras e workshop. Confira a reportagem. Essa semana, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos, junto com o CAU de São Paulo, estão promovendo o CAU na cidade, que é para valorizar a profissão do arquiteto. Essas parcerias visam a valorização do profissional e ao aprimoramento e a discussão das atribuições profissionais. Especificamente nessa semana, começou ontem, o CAU está trazendo um evento chamado CAU nas Cidades, onde está discutindo as possibilidades de trabalho dos profissionais de arquitetura, discutindo com a cidade, mostrando a participação, onde o profissional de arquitetura e urbanismo pode participar na cidade. E aí na questão nas questões ambientais, na questão da mobilidade urbana, da habitação de interesse social, que tem um campo para o profissional, em especial nas questões de urbanismo da cidade. Fazemos um trabalho justamente de formação e educação dos profissionais para a área ambiental. O documento que nós vamos divulgar hoje já está no ar, está online. É um documento, talvez o documento mais importante produzido sobre o que a gente chama o planejamento, o licenciamento e a gestão ambiental do Estado de São Paulo. Esse documento reúne informações estratégicas, precisas, para que o profissional saiba como conduzir na hora em que ele está frente a frente a um projeto urbano, a um projeto residencial, a um projeto comercial. No decorrer desses dias também vai ter se desenvolvido, vai se falar sobre patrimônio histórico. A nossa região é rica em patrimônio histórico, tem as antigas fazendas de café na região de São Luís Paraitinga, os próprios São José dos Campos tem alguns prédios históricos. Vai falar sobre patrimônio histórico, também vai falar sobre habitação de interesse social, a participação do arquiteto. Também vão estar falando sobre as questões ambientais, sobre a questão da mobilidade urbana. São esses os temas que vão estar sendo discutidos. As inscrições são feitas aqui através do nosso site, na associação, e estão sendo feitas aqui e também na regional do CAU São Paulo. Algumas atividades acontecem aqui e outras atividades acontecem na regional do CAU São Paulo, que fica na Rua Paraibuna, se não me engano, na Rua Paraibuna. Quem pode participar são arquitetos, engenheiros, urbanistas, engenheiros, e a sociedade, de uma maneira geral, está aberta à população para participar. Muito bacana, obrigado a Caroline Correia, bela matéria, muito legal mesmo. E Glauco, antes de você passar para a próxima matéria, temos mais um comentário aqui da Ana Souza, que a gente acabou de ler a notícia do Comob em Jacareí. Ela está reclamando dos ônibus aqui em São José dos Campos, falando que estão atrasados, quebrados, um verdadeiro caos. Ana, coloca o número da linha aí para a gente, que a gente vai estar encaminhando da Prefeitura pedindo uma resposta para a Secretaria de Mobilidade Urbana.
Muito obrigado pela participação mais uma vez. Isso aí, muito obrigado mesmo, e é imprescindível que vocês tenham certeza que tudo que vem aqui para a gente encaminha ao órgão competente, tá bom? Muito obrigado pela participação. E em meio a questionamentos do Ministério Público, que contesta repasses feitos a equipes esportivas com perfil profissional, o orçamento do FADEMP, que é o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, será ampliado em 11,87% no ano que vem. A gestão tucana alegou que o investimento no esporte em todos os níveis tem sido ampliado ano a ano desde 2017, cumprindo o compromisso do plano de gestão do prefeito. É interessante a gente citar, Glauco, que 12 equipes esportivas recebem verba do FADEMP esse ano. 12. Segundo informações passadas pela própria prefeitura, estampadas aqui no jornal Vale, na página 5. Perfeito. Muitas pessoas aí estão relacionadas a esse repasse, né? Não significa muito bem cortar o repasse ou colocar o repasse, muitas pessoas serão afetadas. Mas vale também ressaltar o que significa FADEMP. Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional. Não profissional. Aí que se estabelece uma certa discussão a respeito, né? Exatamente. Temos que ver o que a prefeitura vai fazer para regularizar esses casos, né? Não tem a menor dúvida. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o tempo e mais notícias para você. Fique com a gente. E parece que o calor veio para ficar mesmo. Vamos saber como é que fica aí o tempo com ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A quarta-feira vai ser mais um dia de tempo bem estável aqui na nossa região, por conta da atuação de um sistema de alta pressão. Esse sistema está impedindo aí a formação de nuvens, né? E por conta disso, né, com a maior insolação, com a maior frequência do sol, as temperaturas estão se elevando bastante. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba hoje é de 32 graus. Já na capital paulista ficaremos com 30, 31 no litoral e 27 na Serra da Mantiqueira. Nós não temos previsão de chuva para hoje e a umidade relativa do ar deve ficar novamente próxima aí dos 30%. Por isso é importante lembrar de beber bastante água. Essas condições do tempo vão permanecer por aqui pelo menos até o domingo à tarde. Mas no final do domingo, a aproximação de uma nova frente fria deverá mudar as condições do tempo por aqui. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Muito obrigado a todo mundo aí do Tempo Vale. E a presidente interina do Peru, Mercedes Arauz, renunciou ao cargo após ser nomeada pelo Congresso para substituir Martín Vizcarra na noite de ontem. A disputa entre Vizcarra e o Congresso levou o país a um grave impasse institucional na segunda-feira. Após o líder dissolver o parlamento e convocar novas eleições para 2020, o Congresso respondeu suspendendo-o temporariamente e nomeou sua vice, Mercedes Arauz, para ocupar o cargo. Abre aspas. Decidi renunciar irrevogavelmente ao cargo de vice-presidente constitucional da República. Espero que minha demissão leve à convocação de eleições gerais no menor prazo para o bem do país, disse Mercedes pela conta do Twitter. A crise política peruana se agravou quando Martín Vizcarra tentou alterar o modelo de escolha dos membros do Tribunal Constitucional em uma manobra para evitar que a corte fosse controlada pela oposição. E Glauco, é importante a gente frisar um dado de ontem também, que essa crise constitucional levou a um fato tão importante que as Forças Armadas e a Polícia Nacional Peruana se reuniram para mostrar apoio ao presidente. Ou seja, quando as Forças Armadas e a Força Nacional
se une para representar apoio a alguém, é que as coisas não estão nada bem, né? Não estão nada bem e, mais uma vez, como nós comentamos ontem, a América do Sul ainda padece de alguns fatos como esse que, se pretende ter o desenvolvimento que quer de verdade, há de se ter uma estabilidade política. Vamos, claro, aguardar, né? Como sempre, aguardar. A Ana Souza, ela comentou aqui, que a gente pediu para ela falar qual linha, né? Ela falou aqui, linha dos Freitas 105, horário 7h15 da manhã. Não teve, o ônibus não chegou. Vi muitos ônibus quebrados pela cidade e muitos passando aquele ônibus especial, né? Quebrou um 313 pela manhã, ou seja, reclamação de duas linhas aí. Da 105 e da 313. Registrada Ana Souza, vamos estar encaminhando aí junto com você para a Secretaria de Mobilidade Urbana. Exatamente, muito obrigado, Ana Souza, pela sua participação aí. A nossa função é exatamente essa, junto com você, fazer o que é certo e denunciar quando está errado, claro, né? E o Estado-Maior das Forças Armadas da Coreia do Sul afirmou ter detectado o lançamento de um míssil balístico de submarino, aparentemente da Coreia do Norte. Segundo os militares sul-coreanos, o disparo foi por volta das 7h10, horário Coreia do Norte, de hoje, a partir da costa leste do território norte-coreano. Ele teria voado cerca de 450 quilômetros, atingindo aproximadamente 910 quilômetros de altitude. As Forças Armadas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos coletam informações a respeito. Caso confirmado, esse seria o primeiro míssil balístico lançado de submarino pela Coreia do Norte em 3 anos. O ministro da Defesa do Japão, Taro Kono, afirmou que seu país também analisa se o projétil em questão é mesmo um míssil balístico lançado de submarino. De acordo com o ministro, o projétil caiu no mar do Japão, dentro da zona econômica exclusiva do país. Muito perigoso isso aí, né, Glauco? Porque esse ano a gente teve boas notícias que Trump se reuniu com Kim Jong-un da Coreia do Norte. Já se falava em um fim da guerra, porque desde 1946, Coreia do Norte e Coreia do Sul estão em guerra. Não foi assinado ainda um tratado de paz. A Coreia do Norte pisou na Coreia do Sul, a gente estava caminhando para um fim de guerra e, pelo visto, o Kim Jong-un não quer acabar com as forças militares do país, né? Não tem a menor dúvida. E no caso específico desse lançamento, se é que foi feito a partir de um submarino, deixa toda a comunidade internacional, particularmente Japão e Coreia do Sul, muito apreensiva, e Estados Unidos também, pelo fato da mobilidade. Quando se tem um míssil em terra firme, é possível, a despeito de deslocamentos que hajam, ser rastreado mais facilmente por um satélite, por exemplo. No caso de um submarino, ele já tem por si só o viés de estar literalmente escondido. Então, o nível de perigo para o inimigo, claro, acaba aumentando muito. Daí a grande preocupação de que após 3 anos eles tenham voltado a fazer testes com lançamentos a partir de submarinos. Então é realmente perigoso. Essa área asiática, o pessoal lá gosta de uma guerra, né? A gente estava falando ontem que a China, no seu aniversário de 70 anos da democracia, exibiu mísseis balísticos que podem atingir até os Estados Unidos. Agora a Coreia do Norte mostrando aí o seu submarino nuclear. Mostrando os dentes, demonstrações de poder na Ásia. Não tem a menor dúvida, e que não nos leva a nada no final das contas, né? E Donald Trump teria pressionado o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, para que ele ajudasse o procurador americano William Barr a reunir informações para um inquérito que Trump acredita que possa desacreditar a investigação conduzida por Robert Mueller sobre a interferência russa nas eleições de 2016. A informação, atribuída a 2 funcionários do governo americano que conhecem o conteúdo do telefonema entre Trump e Morrison, foi divulgada nesta segunda-feira pelo jornal New York Times. Ainda segundo o jornal, a Casa Branca restringiu o acesso à ligação a um pequeno grupo de assessores do presidente. Atualmente, Trump é alvo de inquérito de impeachment na Câmara dos Deputados por, supostamente, ter pressionado o presidente da Ucrânia para que
colaborasse com uma investigação contra o filho do pré-candidato democrata Joe Biden. Pois é, outro assunto que está pegando fogo na imprensa internacional. Exatamente, né? Estados Unidos é sempre, quando tem uma crise interna nos Estados Unidos, o mundo inteiro repercute. Mercado internacional, indústria. Esperamos que isso aí se resolva logo, né? Para que não afete a gente aqui. Não tem a menor dúvida, vamos esperar, é o que nós podemos fazer, esperar. E vamos para o esporte. E vantagem para os milionários. O River Plate superou o Boca Juniors por 2-0 e saiu em vantagem na semifinal da Libertadores. O jogo da volta é no dia 22 no estádio La Bombonera, casa do Boca Juniors. A equipe do River Plate pode perder por até 1-0, que garante mais uma final sul-americana em sua história. Eu pensei que o Douglas fosse fazer alguma menção aqui, Não, porque ontem, do alto do meu conhecimento do nobre esporte Beretão... Eu acertei, hein? Você acertou e eu coloquei as minhas fichas no Boca e quem levou foi o River. E o brasileiro, ele é tão interessante que ele, até numa semifinal completamente argentina entre Boca e River, a gente colocou nosso dedo lá. Ah, é? O árbitro da partida, Rafael Claus, é brasileiro. E foi muito criticado pelo lado do Boca Juniors daí. O Ábila, um atacante centroavante do Boca Juniors, ex-cruzeirense inclusive, falou que o VAR, o árbitro de vídeo, estava sem crédito, porque ninguém estava falando com o juiz. Então o Brasil é referência na arbitragem negativamente até na Argentina, galera. Pois é, vou te contar, viu? No mundo do futebol, nada é tão simples assim, não. A gente está vendo durante essa semana um monte de confusão e até tem a ver com o que eu vou falar agora. É a respeito de que hoje o bicho vai pegar também. Pela outra semifinal, Grêmio e Flamengo se enfrentam às 21h30 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Além de ser o primeiro das semifinais, o jogo coloca em embate o confronto entre os técnicos Renato Gaúcho e Jorge Jesus, que se envolveram, como eu falei, em polêmicas aí nas últimas semanas. Vamos ver, né? Essas polêmicas aí, o Renato Gaúcho falou que o time dele era o melhor do Brasil nos últimos 3 anos, que o Flamengo era o melhor do Brasil nos últimos 3 meses, que se dessem 200 milhões de reais igual o Flamengo teve para contratar, ele fazia uma seleção, que o técnico do Flamengo nunca treinou nenhum time importante na Europa. Vamos ver. Sua aposta, Glauco? Olha, eu aposto antes de tudo e mais nada no jogo. Que tem um grande jogo, né? Que tem um grande jogo, mas eu tenho que dar o meu pitaco, né? Não vai ficar em cima do muro, né, Glauco? Do alto, vocês estão abusando do meu autoconhecimento do nobre esporte bretão. Então eu vou dizer para você que vai dar... Então, Grêmio ou Flamengo? Grêmio. Vou de Grêmio também, Glauco. Vai de Grêmio também? Amanhã a gente vê o resultado. Cerramos fileira com o Grêmio aqui. Exatamente. Pois é, e olha que legal essa nossa última notícia aqui. A NASA divulgou ontem 2 áudios que revelam atividade sísmica em Marte, registrado por um detector extremamente sensível que foi instalado na superfície do planeta no final do ano passado. Os sismos, muito silenciosos para serem ouvidos pelo ouvido humano, foram registrados pelo Experimento Sísmico para a Estrutura Interior, a sigla 6, em maio e julho. Os cientistas esperam que o estudo de como as ondas sísmicas se movem pelo interior do planeta revele a estrutura interna profunda de Marte pela primeira vez. Cerca de 20 dos chamados Marsquakes, que seria numa tradução aproximada aí, o terremoto em Marte, foram detectados até agora pelo 6, que é transportado pela sonda InSight da NASA, que chegou a Marte em novembro. O que a gente vê aí é, claro, um esforço, né, Douglas? Exatamente. Para ver aí, para que num futuro próximo, que a gente já pode até chamar de próximo aí, se execute essa primeira missão tripulada a Marte. Exatamente. Né? A NASA tem planos para até 2050 uma missão tripulada chegar em Marte e conseguir ficar lá um tempo, né? Uma missão muito,
complexa, mas para quem acha que a gente vai fugir da Terra por causa de terremoto, a notícia não é boa, né? Não é boa, porque tem Marte os também Mars tem. fakes. Exatamente, lá também tem abalo sísmico, E infelizmente. só uma última observação impressionante, não é, o Douglas? Exatamente. A fila de gente que se prontificaria a ir para Marte, mesmo sabendo que talvez não tivesse volta, que tivesse que ficar. Bacana Exatamente. isso, né? Muito bacana, o que demonstra aí que a gente não gosta do nosso planeta Terra, né? Puxa vida, não, a gente tem que gostar muito disso aqui, porque ele ainda é a pérola do sistema solar. Com essa bela notícia de que o ser humano está aí rompendo as suas barreiras planetárias e procurando aí possibilidades em outros planetas também, a gente encerra o Abre Aspas de hoje, agradecendo demais a participação de todos e aqui já começando a preparar a edição de amanhã, né, Douglas? Com certeza, amanhã, quinta-feira, vamos lá, dia 2 de outubro já, Glauco. Puxa vida, 2 de outubro e amanhã é quinta-feira. E sexta-feira, sua linda, você está chegando. Chama que ela chega. Muito obrigado pela sua participação e até amanhã com mais um Abre Aspas.